Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Novamente aqui nessa live com você. Por favor, fala para mim se está conseguindo ouvir. Eu vou tentar colocar esse microfone aqui para melhorar, mas eu precisava que alguém, por favor, me desse feedback se está ouvindo ou não. Pode fazer esse favor para mim? Hoje o assunto é bem interessante. Fala para mim, por gentileza, se você está me ouvindo, se o som está bom e som se melhorou. Se você está me ouvindo, fala para mim, por favor, nos comentários, só para eu ter ideia se está funcionando direitinho, por gentileza, enquanto vocês vão se manifestando aí, porque tem um pequeno delay entre eu falar e vocês responderem. Para quem não me conhece, eu sou a Valquíria Lobo, sou chefe de escoteiros, é uma paixão da minha vida, e faz 20 anos, agora em fevereiro, fez 20 anos que eu me apaixonei por esse método maravilhoso de lidar com os jovens adolescentes, né. E nessa jornada eu aprendi muita coisa, como me aproximar deles, entender como é que funciona a cabecinha deles, e muitos pais vêm me perguntar como é que faz para lidar. Ah, obrigada, Jafé, obrigada pelo retorno aí que está ouvindo muito bem. Muito obrigada mesmo, viu. E nessa jornada muitos pais vêm me perguntar: "Chefe Val, como é que eu faço, né, meu filho adolescente me pira, eu não consigo lidar, eu não consigo entender, é uma relação muito difícil, né". E uma das coisas que preocupa demais os pais é a questão das más companhias. E por que esse medo tão grande das tais más companhias, né? Por causa do risco dessas más companhias acabarem influenciando os filhos da gente, ainda mais na fase da adolescência, né? Para acabar se envolvendo com drogas, acabar se envolvendo com o mundo do crime, gravidez precoce, doença sexualmente transmissível. São assuntos assim, olha, que os pais se descabelam só de pensar nessa situação, né? Porque até então eles estavam sempre junto da família, era aquela coisa tranquila, a gente conhecia, a gente convivia, de repente não quer mais andar com a gente, quer sair sozinho, quer estar junto com a galera, e a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Eh, Na verdade, o que que acontece? Quando a gente proíbe o jovem de estar junto com esses amigos, né, quando a gente fala: "Olha, eu não gosto que você ande com fulano, eu não quero você andando com ciclano. Oi, chefe Rose, tudo bom? Boa noite". Então, quando você fala: "Eu não quero você andando com fulaninho, porque eu não gosto dele e tal". É igual a história do Romeu e Julieta, sabe, quanto mais proibido, mais ele quer. Sem contar que na fase da adolescência, ele tem uma necessidade de meio que jogar contra, ele tem que ser do contra, né, então se o pai quer, ele não quer. Eu costumo brincar, falo assim: "Se você não gosta da namorada do seu filho, provavelmente ele vai casar com ela", porque é aquele, eh, enfrentamento, né, aquela, assim, necessidade de dizer: "Eu não sou os meus pais, então se eles gostam, eu automaticamente não gosto". E como eu digo, não é um processo racional, eles não calculam isso, vou fazer isso de propósito, não, é tudo interno, é tudo inconsciente e acaba gerando esse tipo de comportamento, né. Então, teve até uma mãe que me perguntou esses dias: "Olha, eu tenho um filho de 14 anos, te tô muito preocupada, é uma fase muito difícil, não sei como lidar com ele, tenho muitas dúvidas, e eu sei que ele está andando em más companhias, mas eu não sei como que eu faço para afastar. Como que a gente faz para afastar essas más companhias que a gente sabe que não estão sendo boas influências para o nosso filho, como é que faz para afastar?". E eu respondi essa pergunta da mãe lá na live, né, no Facebook, mas lá no Facebook que eu tô às segundas-feiras, às 21 horas, é um jogo mais rapidinho, né, eu respondo a pergunta ali uns 10, 15 minutinhos, não me aprofundo tanto. Mas esse assunto da questão das companhias, eu achei que merecia uma live aqui no YouTube, uma coisa mais profunda, né, porque realmente pode influenciar definitivamente a vida e o futuro dos nossos filhos. É uma coisa muito séria, realmente, né. E por que que essa questão, eu até tinha falado para aquela mãe, que eu até dei uma questionada assim: "Olha,
Você tem certeza que esses amigos são má influência? Porque muitas vezes acontece assim, a gente acha que o nosso filho é o santo e que os outros é que são o problema, né. E por que que a gente pensa isso? Porque na infância o nosso filho se apresentava com uma certa, vamos chamar assim, personalidade, né. Ele era muito apegado a gente, o papel da mãe, a figura materna e paterna também, né, é a coisa mais poderosa que tem. Se tem alguém que pode nos defender do bicho-papão, é o colo da mamãe, né. Então eles se relacionam conosco com esse olhar, assim, de muito respeito, muita afeição, muito querer a gente. E aí quando eles vão entrando na adolescência, que vem aquela fase, né, de querer se afastar um pouco dos pais, os pais ficam muito confusos e magoados às vezes, né. E aí fala assim: "Não, meu filho mudou, mas ele mudou não por culpa dele, quem é um terceiro que tem a culpa dessa mudança, e esse terceiro é os amigos. E aí se tem alguma característica que você não gosta nos amigos, geralmente são algumas características que você já não gosta de ver no seu próprio filho, mas tem todo aquele jogo, né, de tampar o sol com a peneira, enfim gente, são processos psicológicos, assim, bem, né, que só psicanalista que vai conseguir explicar, né, e o Freud também, diz aí, né. Brincadeira, é uma piada. Mas, o que que acontece, às vezes não é os amigos que são a má influência, às vezes é o nosso filho que é a má influência, não é. Tem muitos casos assim. Eu até joguei um pouco, esse olhar naquela resposta para a mãe, mas realmente tem os casos em que é sim a o externo, né, o outro, que traz a má influência para o filho da gente. E como que a gente faz? Se proibir, dá ruim, já falei sobre isso, né. Como é que a gente lida com isso? Na verdade, a influência deles é mútua. O seu filho influencia os amigos e os amigos influenciam o seu filho, né. Isso daí é uma relação que inclusive acontece conosco, com os adultos. Só que na fase da adolescência é uma coisa mais forte, mais pesada, porque ele está na fase de tentar descobrir quem ele é. Então ele está com todas as antenas ligadas nos feedbacks que ele recebe de fora, né. Tem muito pai que fala assim, "Nossa, como assim, né?" Vou dar um exemplo, quarto bagunçado, é um drama na vida de todos os pais. Gente, é raríssimo, eu acho assim, se fosse fazer uma pesquisa, eu acho que eu não ia dar 1% dos jovens na fase de adolescência que conseguem organizar e manter organizado o próprio quarto, o próprio espaço, as próprias coisas. E por que isso? Gente, eu acampo com eles. Eu passo dias e noites né, embaixo de um toldo, no mato, nas barracas, e eu vejo o rebuliço que é. Se você parar para pensar, se você buscar ali pela memória, talvez você se lembre de que o seu quarto, se é que você tinha um espaço privado, né, que antigamente era mais difícil isso, mas hoje em dia eles têm mais, porque antigamente tinha mais filhos, né, as famílias eram maiores, então não dava para cada um ter o seu espaço, geralmente era um quarto só para todo mundo e estava bom. Agora, como são menos filhos, né, acaba que muitos deles têm a privacidade, têm o quartinho deles, o que é muito bom. Mas por que que aquele quarto é tão bagunçado? É é reflexo da bagunça que está aqui dentro. E a bagunça de dentro, a confusão mental, a confusão, de sentimentos, de pensamentos, ela se reflete lá fora. Você pode reparar em você. Quando você está confuso, quando as coisas não estão claras para você, quando você não tem uma serenidade, começa a observar, parece que a sua casa também está bagunçada. Fala para mim aqui nos comentários, você já conseguiu perceber que quando você está bem, você está equilibrado, você está tranquilo, você está fazendo seus projetos, você está vivendo uma vida plena, satisfatória, parece que a sua casa, você tem vontade de arrumar, você tem vontade que fique tudo organizado, mas quando você está muito, eh eh, deprimido, confuso, deprimido no sentido, assim, não da depressão doença, mas modo de dizer, vamos chamar assim, né. É importante a gente separar, né, aquela tristezinha, aquela
aquele baixo astral que dá de vez em quando em todo mundo, da depressão, que é a doença mental, né. Quando a gente está meio jururu ou está com muita sobrecarga, muito estressado, eh, não é incomum a gente gerar uma confusão externa também. Nossas gavetas começam a ficar mais bagunçadas, nosso ambiente começa a ficar mais bagunçado, porque isso reflete, né. E à medida em que você vai se organizando, você vai entendendo o seu espaço, você vai entendendo quem você é, o que que você quer, as coisas vão se organizando também. Tem muitos estudos a respeito disso, sabia? E é isso que explica por que que os quartos dos adolescentes estão tão bagunçados. E aí você por que que eu estou falando de quarto bagunçado, o que que isso tem a ver com más companhias ou com a influência das companhias no seu filho? Já vou te explicar já. Nessa fase da adolescência, eles têm no cérebro mesmo, um desenvolvimento que eles estão assim, as matérias da escola, por exemplo, eles fazem cálculos complexos, estudam física, gente, física é um negócio que não é de Deus. Brincadeira, gente, é piada. Minha filha, para mal dos pecados, brincadeira, estuda matemática na faculdade, então mas assim, é coisa completa, é complexa, é coisa difícil, né. Aquelas equações que eles fazem no ensino médio, que é aquilo? Como é que dá conta daquilo e ao mesmo tempo não dá conta de arrumar o próprio quarto? Aí a chefe Rose está falando assim: "Ó, até hoje o quarto do meu filho de 24 anos não fica arrumado e não deixa ninguém arrumar. Pode? Pode. Rose, é aqui dentro que está bagunçado. Enquanto não arrumar aqui dentro, lá fora também não vai arrumar. Mas você sabe que isso passa? Isso passa, amiga, isso daí se resolve com o tempo, né, muito trabalho, muita dedicação, e eu sei que você é uma mãe dedicada, isso daí vai passar. Vão devolver, tá, o mate. Os ETs vão devolver qualquer dia, fique esperando que você vai ver, viu. Então, assim, essa confusão lá no ambiente reflete o que ele tem por dentro, e esse momento de confusão, de não saber muito bem quem é, sua personalidade não está formada, isso deixa os jovens muito confusos e deixa os pais muito confusos também, né. Eh, quando o por que que isso está acontecendo? Ao mesmo tempo que eles têm toda essa capacidade intelectual de fazer cálculos complexos, de estudar física, química, biologia, fazer, aquelas equações mirabolantes, né. Eles têm uma capacidade física, de praticar esportes, de ter uma agilidade física, né, um potencial físico tremendo. Lógico que eu estou de novo generalizando, né. Aquele jovem que não fica só no computador, né, que pratica algum esporte, que está movimentando seu corpo, desenvolvendo a sua capacidade motora, ele geralmente tem essa habilidade física, né. E ao mesmo tempo tão indeciso, tão inseguro, tão dependente da opinião do colega, né, porque que ele tem uma necessidade tão grande de ter uma autoimagem, não uma autoimagem, mas uma imagem que o outro faz de si. É tão importante para ele a reputação que os outros fazem dele, a imagem que os outros veem dele, né. Por que que isso é tão importante? Justamente por causa da fase psicológica que ele está passando. E fisicamente, o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro, assim, que fica mais aqui na testa, né, na frente, ela está se formando ainda. E os estudos recentes que eu digo assim, tá, nos últimos 10 anos, vamos dar esse parâmetro aí, mas não é bem isso, mais ou menos, né. A evolução da tecnologia, da informática, que nos permitiu ter equipamentos que mapeiam o cérebro, que faz escaneamento cerebral e verifica qual parte do cérebro, qual neurônio está ligando com qual neurônio, dependendo do que a pessoa está fazendo, essa capacidade que o ser humano tem agora, de fazer esses exames, mostrou que essa parte do cérebro que está se formando e vai aí até mais de vinte e tantos anos, 25 anos, não está pronta ainda, essa parte não está totalmente formada ainda, até por volta dos 25 anos. Lembrando que tudo isso é individual, né, tem a mocinha que fica, que menstrua com 10, a outra com 12, a outra com 15 e tudo isso é normal, é de indivíduo para indivíduo.
né. Então se fala aí em 25 anos, mas depende muito do organismo da pessoa e de mais uma série de fatores, né. Do quanto você proporcionou para o seu filho oportunidade de desenvolvimento intelectual, físico, social, emocional, né, espiritual. Por isso que eu sou apaixonada pelo escotismo, porque o que a gente faz lá desenvolve e muito essas potencialidades deles. Mas aí, como eu estava dizendo, essa parte que é a parte, do córtex pré-frontal, que ele é chamado, ele é responsável pela capacidade humana de planejamento, de entender os riscos, as consequências das coisas. Por isso que o jovem, né, naturalmente, ele tem uma necessidade muito grande, assim, de correr mais riscos, de fazer coisas que a gente vê que é perigoso, esportes radicais eles adoram, eles precisam dessa emoção. Por quê? Porque a formação química e até física mesmo que está, aparecendo para ele nesse momento da adolescência, eh, eles têm às vezes uns sequestros de dopamina. Dopamina é aquele neurotransmissor, aquele hormônio, né, do prazer, que a pessoa tem a sensação de prazer. Às vezes eles têm sequestro disso, é como se ele como se fosse uma droga e ele precisasse de, quantidades maiores de dopamina para sentir alguma excitação. E isso não é sempre assim, ele oscila muito, por isso que a gente fala da tal da montanha-russa, que sobe e desce, sobe e desce. Uma hora, uau, ele tá, né, vibrando, efervescente, outra hora ele tudo é normal, tudo é um tédio, nada tem graça, nada tem graça. É aquela apatia. Nada tem graça para o jovem. Você percebe isso nos seus filhos adolescentes também? Tem hora que é um tédio da vida, uma preguiça de viver. É terrível para o pai ver isso, porque a gente fala: "Meu Deus, como é que essa criatura vai crescer, dar conta de uma família, ser feliz, buscar a sua vida com esse nível de interesse", né. E aí a gente acaba tendo conflitos com os jovens primeiro, por não entender o processo que ele está vivendo. E eu estou falando tudo isso para você, porque conhecer o que está acontecendo é um dos pilares para você ter um bom relacionamento com seu filho. Você saber o que está acontecendo nessa fase de desenvolvimento, por que que algumas coisas acontecem, por que que ele age assim dessa maneira, conhecer, saber é uma das principais ferramentas que a gente tem, tá bom? Então, eu estava dizendo, né, essas necessidades de emoções fortes, ela acontece justamente na mesma fase em que o cérebro da pessoa ainda não está tão preparado para se preservar, para se defender, né. Então, a gente se confunde, porque eles são tão capazes de muitas coisas, e eles também têm aquela onipotência, né, eles às vezes se colocam numa posição: "Eu sei mãe, não é perigoso não, eu sei me cuidar, eu sou tal", né. Eles realmente têm uma sensação de que não vai acontecer com eles, de que eles são diferentes, de que isso acontece com o outro, porque o outro é um mané, né. Eles têm essa ilusão. Eu lembro perfeitamente dos meus 15 anos e foi muito marcante para mim, por causa da questão da gravidez, né. Eu tive um episódio com a minha mãe, que ela me expulsou de casa quando eu tinha 15 anos. E a gente conversando esses dias, eu ressignifiquei essa imagem dela me botando para fora, não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, o meu perfil combativo, dominante, conflitava demais com o dela. Eu falava, né, eu costumo brincar, eu fui uma ótima filha, eu não dava trabalho nenhum, só fiquei grávida com 15 anos, né, mas isso é uma piada, porque na verdade eu tenho, né, tinha muito mais acerbado o temperamento, assim, combativo, de controle, de querer fazer do meu jeito, e a minha mãe também. Então a gente batia muito de frente, era um relacionamento muito difícil. E lembrando do dia em que ela me botou para fora de casa, a conversa não foi bem assim, né. Eh, eu falei para ela que se ela não queria, ficar comigo, porque eu era um transtorno para ela, era só ela me autorizar, porque eu só não ia embora e tomava conta da minha vida, porque eu era menor de idade e legalmente eu não podia. E minha mãe também, que não era não era flor que se cheire: "Ah, era só isso que você precisa, então pode ir", né. E eu, tupetuda,
levantei meu nariz, fui lá batendo os pés, fui para o quarto, arrumei minha mala e ó, 15 anos fui para o mundo, né. Eu signifiquei isso para mim como minha mãe me abandonou, minha mãe me botou para fora de casa, né, porque a culpa é sempre do outro, não fomos nós que provocamos a situação, não é verdade? Então essa ilusão que o jovem tem de que ele é autossuficiente, que ele dá conta, que ele, faz e acontece, acaba colocando ele numa posição de vulnerabilidade. Como assim? Olha, veja que está tudo junto, né, aquela confusão de não saber direito quem ele é, por isso a bagunça no quarto, a questão de precisar de referências, é tudo muito paradoxo. Ao mesmo tempo que ele se acha super onipotente, ele pode tudo, ele consegue tudo, ele é capaz de tudo, ao mesmo tempo ele sente uma insegurança gigante de que não vai dar conta, de como é que o outro o vê, será que a menina da escola vai gostar dele do jeito que ele é? E aí, justamente nessa fase começa aquelas transformações corporais, e muitas vezes ele não gosta do que ele está vendo, ele fica se comparando com os outros amigos, então se o rapaz é um pouco mais baixinho, se não tem tantos músculos, se o colega já está barbadão e ele ainda está ali lisinho que nem um bebê, as meninas, se as outras colegas têm seio, têm corpão, têm cabelão, e ela ainda não se desenvolveu, ou se uma é mais magra, a outra é mais gorda, e ainda e ainda vem a questão da gente sempre querer o que a gente não tem, né, ter cabelo liso faz quer enrolado, se está enrolado faz chapinha, tudo isso borbulhando dentro dele, e ainda essa necessidade de emoções fortes, e ainda a necessidade da aprovação do outro, o grupo social, os amigos terem uma importância tão grande, o ser aceito pelos amigos é uma coisa tão primordial para a autoestima mesmo do jovem, todos esses ingredientes é o que tornam o jovem ainda mais vulnerável a essas situações que a gente que eu estava falando para vocês, né, drogas, né, se envolver com crime, acabar fazendo coisa metendo os pés pelas mãos, eh, entrando em situações de risco, né, seja com sexo, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, um pouco mais velhos, questão de acidentes de trânsito, né, se envolver em situações perigosas, entra numa briga sem medir muitas consequências, chega tarde, todas essas coisas que para eles, eles são capazes de lidar, vêm acontecer bem no momento em que ele está precisando da turminha para dar força para ele. E é por isso que eu digo, né, tem aquele efeito manada, sabe. No escotismo a gente usa isso, a gente usa o efeito manada para ajudar, para conduzir a influência que eles exercem sobre eles mesmos, né. Tem o sistema de patrulha, aquele negócio da patotinha, da turminha que está ali junto. A gente usa isso, por isso que o escotismo é tão, eh, sobrevive há mais de 110 anos, né, 112 anos esse ano fez, e continua, é uma instituição, uma organização de jovens que se perpetua há mais de um século, tendo o mundo mudado dessa maneira tão radical como mudou nas últimas décadas, né. E isso daí acontece por quê? Eh, o qual que é o grande problema? O que que nós pais podemos fazer nesse momento para ajudar? A grande caca é assim, muitas vezes os pais não conseguem compreender, eles não conhecem todo esse processo, eles não têm informação, conhecimento sobre todo esse processo e acaba, se envolvendo emocionalmente de uma maneira, assim, pessoal. Então se o filho faz alguma coisa, por exemplo, estava falando em outras lives, né, a respeito da mãe que fica magoada porque o filho não quer sair com ela, então, já que ele não dá nenhum valor para ela, ela também não vai lavar a roupa dele, também não vai, se preocupar com ele, emburra. O pai emburra, faz birra. Mãe faz isso. Por quê? Porque ela se sente magoada, ela se sente preterida, ela se sente abandonada também pelo filho, né. Ela não sente que o filho, reconhece todo o valor que ela dá para ele. Então ela emburra, ela: "Não brinco mais". Já que você não quer minha companhia, então se vira para lá. Você não é o dono da verdade? Então vai. Olha isso!
Quem que tem 12 anos nessa história? Mas gente, nós todos somos humanos. E eu tô falando assim, né, muito dona da verdade, mas eu só tenho esse conhecimento hoje, porque eu passei exatamente por isso como mãe do Tiago. Muito imatura, muito despreparada, muito sem informação e me via nessas situações, né, do Tiago que preferir sair com os amigos do que fazer alguma atividade comigo. E aí, falava: "Ah, é assim? Então pede para os seus amigos lavarem sua roupa. Ah, você só quer seus amigos? Então quando você quiser dinheiro pede para eles". Eu tô falando do que aconteceu comigo, mas pelo tanto que eu acompanho os jovens, pelo tanto que eu acompanho as mães, eu percebo que isso não mudou muito. Tem a maioria das pessoas ainda não tem preparo para lidar com os filhos. A gente continua agindo no piloto automático emocional, bateu, levou, a gente se sente magoado e se defende sem pensar nas consequências, sem saber o que está fazendo, a gente simplesmente reage ao que a gente está sentindo. Por falta de informação, falta de preparo. No shopping. Estava no shopping, numa e atrás de mim na fila dessa loja, né, era tipo loja de departamentos, tinha um casal e um filho pequenininho, um filho devia ter uns 2, 3 anos. Uns 3 aninhos, um pouquinho mais. Estava no colo. E ele queria porque queria segurar as compras, uns chocolatezinhos lá. O pai dele deu na mão dele e falou: "Ó, segura, se cair você vai apanhar". Hoje em dia, quando a gente já tem a informação de que isso causa muito mal às crianças, a gente só reproduz o modelo que os nossos pais faziam, né. Aí onde que está a caca? A gente deixa o jovem nesse momento em que ele ainda não tem a capacidade de se preservar, de saber até onde ir, e a gente deixa eles livres. A gente faz 2 coisas em radicais, uma das 2 coisas. Ou a gente sufoca esse jovem, não deixa sair, não deixa ter celular, não deixa ter amigos, quer saber de tudo, quer saber o que rolou na escola, assim, eh, sufocantemente. Ou deixa para lá. A aborrecência é assim mesmo, ainda fala esse termo pejorativo, desrespeitoso, aborrecência é assim mesmo, deixa ele para lá. Qualquer hora ele quando eu morrer, ele vai sentir a minha falta, quando eu morrer, ele vai me dar valor. E deixa o barco correr livre, leve e solto. Esses pais não têm ideia do quanto eles estão deixando os filhos vulneráveis, porque o que a gente tem que fazer aí é a solução agora, né, só falei dos problemas até agora, né, gente. Ó, mas o que a gente tem que fazer, na verdade, é ir liberando esse jovem para essa amizade, para conviver com essas companhias, porque é uma necessidade humana. Não é possível crescer emocionalmente equilibrado sem essa essa convivência com seus pares. O jovem não tem condição de se desenvolver plenamente, emocionalmente, psicologicamente falando, se ele não tiver essa convivência com os amigos. É uma necessidade humana. O ser humano é um ser social e nessa fase do seu desenvolvimento psicológico, emocional, ele precisa andar com a galera. E é com a galera que ele se sente acolhido, que ele se sente compreendido. Por quê? Porque quando a gente, conversa com alguém que sente a mesma coisa que a gente se sente próximo, a gente se sente acolhido, se sente compreendido. Tiago Lobo: "Oi mãe, oi filho, eu te amo, já te falei que eu te amo hoje, coisa mais linda da mamãe. Tô aqui filho, tentando passar um pouquinho do que eu aprendi tarde demais, né, para os outros pais. Já disse que te amo hoje. E a chefe Rose: "Verdade". Então, assim, a gente deixa nossos filhos sozinhos. Tiago, conta aí pra galera, quando a gente brigava, que você era adolescente, eu não falava assim que eu não ia mais lavar sua roupa, para você ir lá com seus amigos, já que você não tinha a menor consideração por mim? Olha, quem que tinha 14 anos, quem que tinha 12 anos, hein, Tico? Meu filho, gente, coisa mais linda do mundo. Coitadinho, ainda bem que sobreviveu. Então, assim
a gente, deixa abandona eles ou sufoca. É tanto medo de que ele se dê mal, de que ele não dê conta, e aí a gente acaba sufocando o jovem, ou então deixa ele solto demais. E nenhuma das 2 situações é adequada para que ele se desenvolva bem, porque ao mesmo tempo que ele precisa olha o que que meu filho está falando: "Graças a você mãe, você é incrível, eu te amo". Ai que fofinho. Sobreviveu graças a mim, né filho? Então assim, graças a essa situação, né, de da gente se sentir emocionalmente, desprezado, não reconhecido, não a gente sente que não agradece que eles não agradecem, que eles não reconhecem o nosso esforço, né, então a gente fica de mal, e aí a gente abandona completamente. E aí bem nessa fase em que eles precisam da orientação, porque lembra do que eu falei do cérebro? Ele ainda não tem capacidade física, cerebral, nem é mental. A mente é os pensamentos, as organizações lá de sentimentos, um monte de coisa. Como se fazer uma analogia grosseira aí, o cérebro é como se fosse o computador, o hardware, a máquina, e a mente é como se fosse o software, o programa que é instalado nessa máquina, né. Então, fisicamente o hardware ainda está em fase de desenvolvimento, e ele não tem a capacidade de avaliar alguns riscos. Por isso que às vezes ele faz umas coisas que a gente fala assim: "Meu Deus, você não tem juízo?". Não, literalmente não tem, apesar de ter uma capacidade intelectual de fazer aqueles grandes cálculos, né, das matérias que eles estudam na escola, por exemplo, eles ainda não têm totalmente a capacidade de prever algumas consequências, por isso que fazem às vezes tanta bobagem e se colocam em tanto risco. E aí nesse momento em que eles precisam do nosso acompanhamento, do nosso olhar cuidadoso, e ao mesmo tempo precisa aí dar um pouquinho de liberdade, paulatino, progressivo, para que ele vá tendo essa interação social com os amigos, é que dá a grande caca, gente, porque por mais que a gente tente ser amigo, ser compreensivo, nós não temos a capacidade, nosso mundo interno não é como é o do jovem. Então para a gente vive subestimando o drama, né, a gente chama de drama, que ele faz com as coisas mais, para nós, banais, mas para ele a gente não percebe que é uma coisa super importante. Então, nasce uma espinha na testa, o cara quer morrer, ele não quer ir para a escola, ele não quer encontrar, ele não quer se ver, né, não quer ser visto daquela maneira. A gente fala: "Ah, deixa de frescura moleque, vai já para a escola". E aí ele se sente incompreendido, porque todos os dramas dele, toda aquela confusão de dentro e do quarto, a gente não entende, a gente critica, a gente quer que ele faça diferente. A gente faz isso por amor, mas o sentimento que vem da parte dele é: "Ninguém me entende". E quando ele conversa com os amigos, e ele percebe que acontece a mesma coisa com os amigos, aí sim ele se sente acolhido, ele se sente: "Ufa, eu sou normal", né, por isso a necessidade dos amigos. Precisa ter, mas aí a gente tem que ir soltando devagarinho, nem prender demais, nem largar demais, e aí a gente volta para um outro pilar, né, que é o do equilíbrio. Gente, um dos pilares é a comunicação, o outro pilar é o conhecimento, o outro pilar é o equilíbrio. Nem cá, nem lá. Nem soltar completamente e não sei, né, não sei que horas que vai voltar e tá bom, e nem aquele prender, sufocar. Os 2 comportamentos extremos dá muito ruim, como eles dizem. Eu gosto de usar essas expressões deles, gente, não repara não, tá? Eu me sinto, próxima deles. A gente convive muito, sabe, dizem que a gente é a média das pessoas, das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E essas pessoas tanto são aquelas pessoas que a gente conversa, que a gente troca ideia, os autores que a gente lê, as pessoas que a gente, segue como mentores, essas são as pessoas, as 5 pessoas com quem a gente mais convive, né. Então, os jovens também acabam sendo influenciados pelas 5 referências que eles têm mais, né. E nessa fase, com mais ênfase ao dos colegas,
ao dos pares. Por quê? Porque eles precisam ser aceitos pelo grupo. Para ser aceito pelo grupo, ele precisa se parecer, né. Nenhum grupo de, sei lá, de leões vai aceitar, né, um elefante para conviver. Então ele tem que ser parecido. Vocês já repararam que que é uma tribo parecida? Eles parecem que usam as mesmas roupas, têm o mesmo corte de cabelo, o mesmo jeito de andar. Perceberam isso? São as tribos que são formadas, eles precisam dessa identificação para eles irem formando a própria identidade. Eles vão recolhendo ali as pecinhas que vão formá-lo. Compreende? Então é absolutamente necessário. Sem esse convívio com outros jovens, ele não consegue compor o seu ser psicológico, o seu ser emocional. Então tem que ir deixando, mas aos pouquinhos, sem abandonar. Se a gente larga demais, ele se sente abandonado. E sabe o que que ele faz com esse abandono? Ele se vinga. Sabe como ele se vinga? Entrando nas drogas, se machucando, se cortando, fazendo besteira em cima de besteira, se autodestruindo. E isso não é um processo consciente, ele não está consciente do que ele está fazendo. Tudo isso é o inconsciente reagindo àquela sensação de: "Ninguém liga para mim, minha mãe não quer nem saber se eu comi, se eu não comi, se eu tenho roupa, se eu não tenho roupa, se ela lavou, se não lavou, ela não liga para mim". Esse é terrível. E o outro é: não pode nada, não pode sair, não pode fazer, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Tem uma hora que ele vai dar um jeitinho de fazer o que ele quer. Porque ele não pode nada. Então uma hora ele vai né, fugir pela janela. Eu conheço pessoas que a mãe de repente fica desesperada, porque, né, no meio da vida descobre, que descobre que a filha saiu no meio da madrugada com a vizinha, e a vizinha já tem 18, pode comprar bebida, e ficaram aí pela madrugada bebendo e fazendo sei lá mais o que com a galerinha. Mas por que isso? Porque nunca pode. Nunca pode, entendeu? Se nunca pode e ela não consegue satisfazer aquela necessidade, então ela vai burlar, ela vai dar um jeito. Por isso que tem que ser equilíbrio, paulatino. E vou dizer mais uma coisa para vocês, eh, dá trabalho, sabe, dá muito trabalho. Primeiro por causa dessa confusão toda emocional, eles são pessoas difíceis de lidar, tem hora que ele tá afim, tem hora que ele não tá afim. Quando você pensa que tá tudo bem, aí ele já bate a porta e você fica meio desarvorado. É difícil, é desafiador, né, mas, também era desafiador criar um bebê. Você lembra que tinha que acordar e amamentar a criatura de 3 em 3 horas? Acordar a noite inteira para amamentar de 3. Você lembra das fraldas? Você lembra que não podia, deixar no trocador para ir buscar um lencinho umedecido na outra gaveta? Você lembra que não dava para ir ao banheiro sem levar a criatura junto? Você lembra o tanto de trabalho que dava? Por que que você acha que agora na adolescência não vai dar trabalho também? Vai dar trabalho tanto quanto. E a gente deve cuidar. A Rose rindo. Ainda não teve descarga química, não física. Ah, eu falei física, eu falei química, você que entendeu física, brincadeira. Foi ato falho. Desculpa e obrigada por me mostrar, viu. A Rose tá rindo aí da da minha piada, né. Mas é exatamente isso. Né, que acontece. A gente tem uma dedicação tão intensa com os bebês, mas quando o filho se torna adolescente, aquelas patadas que eles dão na gente, aquele embate que vai cansando a gente vai meio que se desiludindo, se desgostando e fica de mal, né. E também como ele cresce muito, fica, né, aqueles cavalões de 1,80 m maior que a gente, de voz grossa, assustando a gente às vezes com aquela voz grossa, com aquele corpão, né, com aquela a gente olha para a filha e fala: "Meu Deus, é uma mulher, uma modelo formada, então ela já sabe tudo, já sabe se virar". Não, não sabe, ela ainda precisa de você, ela ainda precisa do seu apoio, do seu acompanhamento, aos poucos, sem, eh, invadir o espaço dela, porque
Ele precisa sim de privacidade, porque tem coisas dentro dele que nem ele entende. Imagina se ele vai querer compartilhar com a mãe. Tem mães que têm a ilusão de que vão ser as melhores amigas dos seus filhos. Não é assim que funciona. Pode ter sim confiança, pode ter sim aquele nível de relacionamento em que quando der alguma coisa errada ele vai correr para você, correr atrás, né, para trás das suas pernas e te pedir arrego, no lugar de esconder de você e tentar resolver sozinho. Tem jeito de fazer isso, mas não é aquela situação em que ele vai te contar tudo espontaneamente, quando beijou, quando transou, quando fez, quando aconteceu, quando experimentou droga, porque queria saber se era ter uma experiência, né, porque tem isso também, eles nessa fase de onipotência, não vai acontecer comigo, mas eu tenho curiosidade e graças a Deus, muito obrigada Senhor pela curiosidade dos jovens, se não fosse isso, a gente ainda estava no tempo das cavernas, porque é essa curiosidade que faz o progresso, né, faz a gente evoluir, até como espécie, né. Mas sem aquele regulador, né, que é o cérebro já formado, eles também estão sob muito risco de fazer coisas depois que as consequências são graves, né. Então o que a gente faz? Como que a gente pode, ajudar nossos filhos a escolherem bem as suas companhias, né, porque agora até agora eu te falei porque que ele é tão vulnerável a essas companhias, né. É a dedicação do bebê, só que é uma outra abordagem, não dá mais para você ficar super protegendo o seu bebezinho. Porque ele vai querer se afastar, ele vai querer romper com esse modelo da infância. Ele não quer mais que você faça tudo por ele, dessa maneira, dando exemplo, por exemplo, lá do exemplo dos escoteiros, né, a gente está em formação, né, tá todo mundo ali, né, a tropa toda formada. Vocês já viram uma tropa de escoteiros? E aí, de repente, estão se preparando para sair, né, para o acampamento, para entrar no ônibus, aí chega a mamãe: "Ai filhinho, olha, você esqueceu, leva mais uma cobertinha", e abre a mochila do menino e fica enfiando aquela cobertinha dentro da mochila. Eu já vi isso, eu vejo muito isso. E o moleque só quer abrir um buraco no chão e desaparecer da face da terra, desaparecer, sumir, virar fumaça, igual os Vingadores, que eles desaparecem assim. É o desejo da criatura, fica vermelho até, sei lá, a cor do meu batom, de tanta vergonha. E as mães fazem isso, e aí eles se sentem o quê? Bebezinho da mamãe. E eles não querem ser o bebezinho da mamãe, mas aquele trocar a fralda, ele se transforma na adolescência em levar e buscar, insistentemente, porque agora eles têm compromissos sociais. A criatura tem inglês, tem mais não sei o quê, tem reunião de amigos, tem trabalho de escola, e aí você passa boa parte da sua vida não mais trocando fraldas, não mais amamentando, mas levando e buscando. E isso concomitante, né, ao mesmo tempo da vida corrida que a gente leva cada vez mais corrida. A gente tem que trabalhar, dar conta de casa, dar conta do marido, dar conta da vida, de estudar, de evoluir, de ser mãe, de cuidar de tudo, e ainda tem que ser motorista, né. E aí, por isso que às vezes a gente fala assim: "Ah, vai de carona, vai. Você só vai você só vai se você conseguir carona. Tô te dando responsabilidades". Você está se livrando de trocar a fralda. É isso que você está fazendo. Desculpa, eh E eu queria que você me ouvisse com amor, tá. Não xinga não, não vira meu hater não, tá. Mas se você não concorda, fala para mim por que que você não concorda, porque aí a gente vai conversando aqui. Aí, Alessandra Chicami, cheguei tarde, mas cheguei, Valzinha. Que bom que você chegou, linda. Sorte que depois fica gravado, dá para ver o comecinho, tá bom. Mas eu estava dizendo assim, ó, trocar a fralda nesse momento é levar e buscar. E dá trabalho, gente, dá tanto trabalho quanto, né. Eh, as papinhas que a gente, né. Gente, papinha era uma comédia na minha vida, porque eu cozinhava muito mal, né, Thiago, você lembra? Cozinhava muito mal, mas tinha que alimentar a criatura para ficar esse moço bonito de hoje, né. Então, a fazer a comida era uma coisa desafiadora para mim, me dava muito trabalho. Aí o Thiago: "Lembro".
Tanto que ele cozinha muito bem, né, por questão de sobrevivência. Se a mãe não cozinha bem, a pessoa tem que se desenvolver. É, mas hoje até que tudo bem, né, "Ti"? Mamãe aprendeu, né. Mas assim, as papinhas passam a ser, eh, o trazer os amigos para dentro da sua casa, para "Sua comida é ótima, mãe. Obrigada, amor". Trazer os amigos para a sua casa e alimentar aquelas bocas de lobo gigantes, né, porque adolescente come, vamos combinar, né. Mas como que você faz para escolher quais são as companhias que o seu filho vai, realmente ter? Você faz isso trazendo ele para perto de você. Você faz isso levando e buscando e conhecendo quem são esses amigos. Muitas vezes você pode estar equivocado e achar que o que você chama de más companhias, na verdade não é, não são más companhias, são apenas jovens adolescentes sendo adolescentes, né. E algumas coisas que a gente não aprova no comportamento do jovem em geral, a gente acaba falando: não quero que meu filho haja assim, então eu vou impedir que ele fique junto desse outro jovem, porque assim ele não vai pegar isso". Não é assim que você vai proteger o seu filho dessa má influência. Não é simplesmente catalogando o amigo dele como: "Não quero você com ele". Uma grande queixa dos adolescentes é que, assim, minha mãe não gosta dos meus amigos, e aí eu tenho que optar se eu fico com a minha mãe ou se eu fico com os meus amigos. E nessa fase é muito mais fácil ele optar pelos amigos. Por isso que tem conflito em casa, por isso que ele se emburra e vai para dentro do quarto batendo a porta e chutando tudo, porque ele precisa dos amigos e lembra da Romeu e Julieta? Quanto mais você proíbe, quanto mais você não gosta, mais ele vai querer. É uma coisa louca que tem. É muita modernidade ouvir os conselhos da mãe pelo YouTube. Verdade, né, filho? Mas como a gente costuma dizer, se não deu para fazer antes, vamos fazer agora, né? Não dá para voltar no tempo, na máquina do tempo e fazer diferente quando você era adolescente, então vamos tratar daqui para frente. Aí você vai aprendendo aí como é que lida com o Tiaguinho, viu, amor maluco, né, já vem aí. Ó, e vocês 2 aqui, né. É, a Alessandra Chicami e o Thiago Lobo estão fazendo amizade aqui, minha amiga Alessandra e o meu filho. Pode conversar, gente, vocês vão gostar um do outro. Então, aí o que que acontece, gente, a gente precisa, eh, agir de maneira diferente. Não é a mesma abordagem, não é o mesmo jeito de agir com os adolescentes, mas é tão demanda tanto atenção e tanto cuidado e tanto empenho, quanto era quando eles eram bebês, né. Então vocês lembram daquelas noites de insone? Vocês lembram do quanto a gente se sentia cansado? Agora só que antes, assim, quando a gente deixava o bebê sem trocar, sem mamar, ele esgoelava até você ir lá e dar um jeito, tinha sirene. Agora não tem sirene, né. Se você não supre a necessidade que ele tem de acompanhamento, de atenção, de orientação da maneira certa, o que que ele faz? Ele se tranca no quarto. Ele diz que não gosta mais de você. Por quê? Porque ele está se sentindo rejeitado, né. Tanto a o sufoco, aquele negócio de, eh, não vai, não pode, não, 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 proibição, sufoco, né, aquela coisa de prender demais, ele sente que você não confia nele, ele não consegue entender que você não confia no mundo, que o mundo está muito violento, que ele está sujeito a muitas coisas ruins. O que ele entende é que você não confia na capacidade dele. E como ele tem aquele pensamento, né, aquela autoimagem de que ele pode tudo, em contraponto com aqueles momentos em que ele não tem certeza, ele acha que ele se revolta. Ele se revolta contra essa prisão, porque nesse momento ele precisa se desligar da infância, ele precisa fazer com que a infância fique
para trás para que ele consiga virar um adulto. E essa, né, essa década aí tão intensa, tão difícil, essa palavra é muito falada, né, associada com a adolescência, né, para o próprio adolescente, difícil para o próprio adolescente, eh, ela causa muitas vezes situações de conflitos familiares que acaba rompendo completamente os laços afetivos, né. E aí quando a gente vê mais tarde, a gente frequenta muito asilo, né, orfanato, a gente enfim, escoteiro tem que atravessar a velhinha na rua, né, brincadeira, mas essa imagem é uma alegoria ao fazer uma boa ação, né, fazer uma gentileza, prestar um serviço à sociedade. Então a gente visita asilos, a gente faz campanhas para os menos favorecidos, a gente procura de alguma maneira ajudar, né. E aí quando a gente vai visitar os velhinhos e a gente descobre que a maioria deles não são órfãos, que eles têm família, e que a família mora naquela cidade, e mesmo assim você está em pleno sábado, em pleno domingo lá, e os filhos não foram ver, isso daí nada mais é do que o reflexo do abandono que o próprio filho teve, abandono, sabe assim, morte em vida? Abandono sem ser abandonado. Ele continua morando na sua casa, você continua suprindo as necessidades materiais dele, mas as necessidades emocionais de amparo, de aconchego, de confiança, você não supre, por não ter conhecimento de como fazer isso. E aí ele se sente, eh incompreendido, sozinho, para enfrentar todas as os everestes, né, todas as os desafios que o jovem enfrenta, a maioria deles relacionado a quê? Que eu vou ser quando eu crescer, se eu vou dar conta, né, de trabalhar, de encontrar um emprego que é tão difícil hoje em dia para eles, de sustentar minha família, de ter o meu canto, o meu espaço, de comprar meu carro, de ter a vida que eu sonhei, né. Daqui a pouquinho eu não sou mais dependente do meu pai, mas poxa vida, estou chegando já, quase lá, falta pouco tempo. Será que eu dou conta? Como assim? Que mágica que vai acontecer aí de uma hora para outra que, né, eu vou estar trabalhando e suprindo todas essas necessidades de uma hora para outra? Então ele sente essa insegurança, né. Então, esse processo ele é doloroso para o jovem, e se a gente não está lá para amparar e para ir, eh eh, orientando, fica muito difícil para ele. Então gente, dicas assim, resuminho do que a gente pode fazer. Espera aí só um pouquinho. A gente fica falando demais nesse tempo seco de Ribeirão, acaba dando, nó na garganta. Que a gente pode fazer? Primeira coisa, traz os amigos para dentro de casa. Vira o motorista da galera. Leva, busca. Eu sei que gasta gasolina, eu sei que você perde a novela, eu sei que você perde o Jornal Nacional, eu sei que você acaba perdendo muito tempo trocando essas fraldas aí, né. Mas esse é o jeito de você continuar cumprindo o seu papel para suprir agora a necessidade de nutrição emocional, psicológica do seu filho, né, que não tem mais necessidade da comidinha na boca, mas de muita coisa ele ainda tem necessidade do seu amparo e do seu apoio. Eh, Traz para casa, oferece comida. Gente, é muito como que assim, difícil lidar com adolescente? Não é difícil, dá comida, eles eles fazem qualquer coisa por comida. Pega um potão de Nutella e fala: "Galera, tem Nutella, vem para cá". Garanto que eles vêm, sabe, inventa uma pizza, põe eles para fazer um churrasco, um bolo, põe coisas para eles comerem dentro da sua casa, faz eventos para eles, deixa eles, assim, né, se sentirem livres, né. Você está lá no outro cômodo, eles estão lá curtindo, tá. Deixa a alegria deles vir para dentro da sua casa, tá. Isso dá trabalho, dá despesa, é difícil, a gente não quer ficar ouvindo aquele bando de maritaca, não parece um bando de maritaca? Não, você já parou. Eu estava em reunião com a corte de honra ontem. Corte de honra são os líderes das equipes, né, para quem entende de escotismo, monitor e sub, eles fazem reunião. Tinha 8 numa sala. Gente, eu quase enlouqueci, acho que eu estava na TPM. "Ah, o seu filho está aprendendo a cozinhar, Alexandra Chicami? Que bom". Que bom, é muito bom que eles aprendam, né.
Então, aí eu estava lá com eles e, assim, teve uma hora que eu parei, eu falei: "Gente, parece as maritacas dos coqueiros 6 horas da tarde. Pi, 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 pi". Irrita o adulto, irrita o adulto, mas é esse o o sacrifício, o fazer a papinha, aquela coisa de malabarismo que a gente fazia quando era bebê, se transformou nisso, em suportar, sem gritar, sem pirar, essa olha lá, Rose, comida é palavra-chave. Ó, a Alessandra Chicamillo, fala para o seu filho cozinhar para os amigos, na sua casa, viu, é uma dica boa. Então, assim, é difícil, né, a gente precisa de disposição, de vontade mesmo de estar, eh, fazendo essa nova etapa de acompanhamento como pai, né. E sempre, gente, evitar aquele relacionamento imaturo que eu estava mencionando para vocês, né. Eh, se tem ali um conflito, né, e sempre vai ter, né, sempre vai ter uma palavra atravessada, um "Ih, mãe", bate porta, sempre tem que ter um equilíbrio entre não admitir uma falta de respeito, mas entender que em alguns momentos a gente perde as estribeiras, nós adultos perdemos, imaginam uma pessoa que está sob os efeitos de tanta oscilação química desses hormônios no cérebro dele. Então é difícil manter o autocontrole. A gente está no trânsito, de repente o cara te fecha, você xinga, você briga, você grita, né. Por que que a gente, eh não consegue compreender que em alguns momentos o nosso adolescente vai ter esses destemperos, né. Lógico que existe um momento, né, quando acalmar, quando serenar, quando passar, aí naquele momento em que der aquela oportunidade, né, que ele te perguntar alguma coisa, você aproveita e já passa aquela informação: "Olha, fiquei um pouco chateada, né, daquele jeito que você me tratou, me senti assim, assim, assado". E ótimo momento para isso, gente, são as reuniões familiares, tá. Eu recomendo isso fortemente, eu falo isso praticamente toda live. Dê um jeito de instituir na sua casa o momento da refeição. Talvez seja mais simples fazer no horário do jantar. Se não for possível, inventa algum momento. Se não for absolutamente possível conciliar o horário de todo mundo dentro de casa, para que vocês tenham pelo menos meia hora por dia para sentar sem celular, porque assim, né, todo mundo sentado assistindo televisão, não estão juntos. Sentado todo mundo assistindo, eh eh, falando no celular, não estão juntos. Eu estou falando de meia hora, 40 minutos no mínimo, sentados numa mesa, pode ser jantando, é um bom pretexto, né, mas assim, conversando, falando a respeito da vida, do dia, como é que foi, como é que deixou. Deixa eu ver o que que a Chicama está falando aqui. "Valzinha, vamos ver como fica tudo isso. Sempre tive uma vontade de fazer isso. Vou conversar com você mais profundamente depois". Estou à sua disposição, Lê, estou à sua disposição. E vocês também. Às segundas-feiras eu estou fazendo lives lá no Facebook, né, e eu respondo as perguntas dos pais, né. A Lê é minha amiga pessoal, tem o meu WhatsApp, a gente pode conversar sem dúvida, tá, Lê? Conta comigo. E os pais que a gente, né, que estão mais longe, que a gente não tem, assim, tanto acesso, pode conversar comigo no PV, eu vou me esforçar ao máximo, porque a minha missão é realmente contribuir para que não aconteça com outras jovens, né, de 15 anos, passar pela situação de criar um filho tão despreparado, né, e viver, assim, como o Thiago disse, ele sobreviveu, né, de algum jeito eu dei um jeito, mas eu percebo, assim, que poderia ter sido muito melhor. Tem coisas que eu sei hoje que se eu tivesse aplicado quando ele era adolescente, os resultados teriam sido muito melhores, eu teria tido uma vida muito mais tranquila, muito mais serena, ele teria tido um desenvolvimento emocional muito mais, desenvolvido, poderia ter sido muito melhor, né. E eu acho que eu consegui fazer o Thiago sobreviver um pouco por sorte, sabe aquela tentativa e erro? Mas não é bom a gente contar com isso não, porque a gente vê aí um aumento do nível de suicídios entre jovens, depressão, álcool,
drogas. Álcool é um assunto que eu vou fazer uma live só para isso, porque, sou meio caxias com essa história de álcool, me preocupa muito, mas é outro assunto, né. Então vamos recapitular aqui, trazer para perto, trazer para dentro da sua casa, levar, buscar, deixa a novela, deixa o celular, deixa o Netflix para depois, faz isso, porque isso garante que você vai ter, eh, acesso à turminha, sabe. E aí você vai conhecer realmente se são más influências ou se simplesmente são jovens sendo jovens, e aí tem uma característica ou outra que você não gosta, mas tenha certeza, os valores que você pôs para o seu filho, num jeito de estar perto, de conversar, ele vai resgatando aqueles valores. E aí se aquele jovem, que é a influência dele, eh, tem coisas que realmente vão ser más influências, você estando perto, você também influencia. Lembra que eu falei? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona? Se você, nesse momento, abandona completamente seu filho, ou porque você se fecha e bate de frente e não deixa nada, aí ele se afasta, ou porque você negligencia, deixa ele por conta própria, fala: "Vai se você conseguir carona, hoje você não vai para esse lugar não, porque estou muito cansada, cheguei tarde, tenho que cozinhar, tenho que fazer as coisas de casa", e eu sei que tem mesmo, é justificável, mas quando você faz isso, você meio que está deixando ele: "Bom, se ela não pode me dar atenção, eu vou procurar quem me dá atenção". Esse é o processo inconsciente que acaba levando os jovens a se grudarem ainda mais nas más companhias, né. Eh, ter esse tempo junto na hora do jantar, evitar esse relacionamento imaturo de fazer picuinha, sabe, tipo se vingar. Eu fazia muito isso com o Thiago: "Ti, você me perdoa, amor? Eu era tão bobinha, né, também teve criança com 15 anos". Eh, não brinco mais. Isso é o fim da picada, né. Quando o jovem percebe que a sua própria mãe é mais imatura que ele, que chão que essa criatura tem, né. Respeitar as conversas, né, vai dar um pouco de privacidade para ele. Então você vai chamar a turma para dentro de casa, você está ali de longe, mas não fica se metendo na conversa. Aparece ali, dá uma conversadinha tal, mas sai um pouco, deixa eles um pouco curtirem a adolescência. Tem algumas coisas meio ridículas, né. Aque aquela mãe que quer ser mais adolescente do que a filha adolescente, né, que quer competir com ela pela atenção dos amigos, é meio ridículo e é desestruturador para o jovem, né. Eh Interessante, gente, contribuir para que o jovem tenha um projeto de vida, sabe. Tem um jeito muito legal, eh, eu vou recomendar a vocês isso, eu recomendo para todo mundo, aos 4 cantos do mundo, para todo mundo eu recomendo. Se você conhecer alguém que é escoteiro, faz essa pessoa se aproximar um pouco do seu filho e faz ele se interessar pelo escotismo. No escotismo, a gente acaba usando umas abordagens tão especiais, tão diferentes do rotineiro, é uma coisa, assim, tão fora da caixinha, mas também dá muito trabalho. Se tiver pai de escoteiro meu aqui, vai o recado de novo. Gente, tem que levar para reunião de corte, tem que proporcionar reunião de patrulha, conselho de patrulha, que é quando eles se reúnem com o grupinho deles de meia dúzia, 8 jovens, servir o lanchinho, né. Mas é uma coisa que vale muito, muito a pena. É uma coisa que vale muito, muito a pena você, ter esse trabalho do trocar a fralda, que é o quê? Trazer, levar, buscar, receber na sua casa, levar quando ele vai, se reunir com outro jovem. Tem reunião de corte de honra a cada 15 dias. Muitos pais falam: "Ai", os jovens falam: "Ah, não vou poder ir porque minha mãe não pode me levar". E o que está acontecendo na vida dessa mãe neste momento que ela não pode levar? É simplesmente a vida rotineira. Não é que teve um evento naquele dia, especialmente naquele dia ela não pôde. É porque ela está cozinhando, está arrumando a casa, está tratando das coisas práticas da vida, né. E nesse momento, seu filho, seu bebê, está lá esgoelando, com a fralda suja, né. Só que como o adolescente não está esgoelando, ou ele aceita ou ele se tranca no quarto, aí a gente não deixa de fazer as coisas para priorizar isso. Percebe o que eu estou falando? Não fica chateada comigo, gente, eu estou falando para o bem. Ah, Rose, escotismo é mágico, é mesmo, né? Até mantém esse ritmo,
até mantém esse ritmo, é tudo de bom, a gente fica sabendo de tudo deles sem querer, não é, Rose? A Rose criou uma Fernanda da vida. Esse problema de horário de refeição nunca tivemos, sempre nos sentamos à mesa. Talvez por isso seu filho seja tão tranquilo, né, Alê? Essa proximidade, né, de ter contato com a família. Isso a gente perdeu muito nos dias atuais, perdeu demais. Os jovens estão esse aumento dessa depressão, essas coisas deles se cortarem, de entrarem nesse jogos de baleia azul, de não sei o que mais lá, que está apavorando os pais, as pessoas estão endemoniando a tecnologia, a internet. Fala: "Não, é porque está na internet, a internet é que é o bicho", não é, não é a internet. O problema é que esses jovens estão se sentindo abandonados. Eles não têm mais contato com a família, tempo de qualidade com a família, não tem mais. E quando a gente não tem, que a gente fala, a gente não quer. Sabe quem desdenha quer comprar? Né, tem aquela fase do pessoal, não quer a mãe de braço dado e dando beijinho falando "te amo filhinho" na frente dos amigos, isso ele não quer mesmo, quer pagar mico. Mas, saber que a mãe leva, saber que a mãe busca, saber que a mãe recebe em casa, que a mãe prepara um lanchinho, ou que faz eles prepararem seu próprio lanchinho, isso eles querem sim. Eles querem saber das nossas histórias, eles querem saber o que que o que que eles o que que como que foi a nossa adolescência, a gente falar dos nossos micos, das nossas situações, contar as nossas piadas. O que eles não querem é sermão na orelha. Jovem não quer sermão na orelha. Jovem quer alegria, quer descontração, quer leveza, né. Os conselhos todos a gente já deu, aí a gente fica repetindo, 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 dá ruim, né. Então, assim, o escotismo, ele realmente é uma maneira de você escolher os amigos do seu filho, os que vão influenciá-lo. E a parte mais mágica do escotismo é que, eh, você coloca eles num ambiente em que eles têm um código de honra. O escotismo tem um código de conduta, vamos dizer assim, que é a lei escoteira. Todo escoteiro promete que vai cumprir aquela lei. E aquela lei só tem valores, edificantes, né. O escoteiro é leal, o escoteiro é honrado, o escoteiro tem uma só palavra, o escoteiro é amigo de todos, o escoteiro respeita o bem alheio. E aí quando você tem jovens que estão repetindo uns para os outros esse discurso, você está escolhendo qual vai ser a influência do seu filho, né. Em outra live, talvez eu te dê umas dicas de como você faz seu filho querer ser escoteiro, não é falando: "Vai ser escoteiro", não, porque aí eles não vão querer, tá bom? Gente, me manda perguntas, tá, pra eu responder na segunda-feira, e se ficou alguma dúvida com relação a esse assunto, eu prometo que se vocês gostaram desse assunto, se vocês querem que eu fale mais, a respeito dessa questão das influências, dos amigos, né, das má influências que podem levar a tantos riscos, e como você faz para ter controle sobre isso, a me fala, eu posso fazer outras lives falando desse assunto. Se você gostou desse assunto, sinaliza para mim, dá um joinha, me fala nos comentários que você gostou desse assunto para eu saber se eu continuo falando disso ou não, tá bom? Muito obrigada, filho, eu adorei que você estava aqui com a mamãe hoje, saudade de você, um beijo, amo todos vocês, fica com Deus. Tchauzinho.